Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo em mais uma aula muito importante para a sua preparação para quem for prestar vestibulares de São Paulo. Essa aula ela encaixa direitinho naquilo que é proposto pela FUVEST, Unesp e Unicamp. É uma discussão regional agricultura do estado de São Paulo. Perceba aqui que nós temos o mapa do estado de São Paulo e aí eu espacializei as principais atividades agrícolas e eu vou discutir com vocês. Mas primeiramente precisamos entender o processo histórico que se dá à agricultura de São Paulo. Primeiramente nós temos que lembrar lá do Brasil Colônia a capitania de São Vicente. É uma das capitanias que deram certo a produção de cana. Posteriormente, depois de muito tempo, nós tivemos a introdução do café, onde nessa região aqui, que é o Vale do Paraíba. Mas por que nessa região especificamente? Você tem atributos físicos que favorecem e favoreceram o plantio de café. Quais são? Primeiro, solo terra roxa, que é formado a partir da decomposição do basalto. Então, se você não viu as aulas de geologia do estado de São Paulo, dá uma olhadinha que é mega importante para você entender a dinâmica dessa região, que é mega importante. Então, você teve ali extravasamento de lava vulcânica, essa lava se transformou em basalto, que é uma rocha, e esse basalto sofreu a ação dos agentes intempéricos. Desgastou, sendo um dos componentes principais da formação desse solo, que é naturalmente fértil, que é o solo terra roxa, suave. Mais uma característica física aqui que favorece o café é a altitude. Porque o café, quanto mais alto a determinada temperatura e determinada pressão, ele se desenvolve melhor. No caso aqui, você tem a Serra da Mantiqueira de um lado e a Serra do Mar. Hoje, na Serra da Mantiqueira, ainda se mantém a produção de café. Não como era antigamente, mas ainda tem uma produçãozinha ali muito importante para o cenário aí do estado de São Paulo. Vem cá que eu não terminei não. Posteriormente, o café ele passa a se alastrar em direção ao interior, a franja de expansão do café. Ah, mas por que, Jean? Porque o solo aqui ele foi muito desgastado, fora que o mercado internacional estava querendo o quê? Eu quero café. Então o Brasil teve que aumentar a produção. Então o café foi se alastrando em direção a Campinas, a São Carlos e rumando em direção a Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Onde eles encontravam o solo fértil, era a produção de café com certeza. E o café está atrelado à urbanização, está atrelado à industrialização e à expansão das ferrovias em direção ao interior. Tranquilo até aí? Suave? Isso aí a gente vai falar um pouco mais em urbanização e industrialização, óbvio. Questão de policultura, no momento que o café entra em crise, o estado começa a produzir diversas culturas de acordo com as características de solo e as características climáticas do local. Por exemplo, nessa região aqui que hoje nós temos a cana, região de Olímpia, Bebedouro, São José do Rio Preto, Neves Paulista, Monte Aprazível, aqui na região noroeste do estado de São Paulo, você tinha a cultura da laranja, muito forte. Posteriormente, essa laranja vai descendo em direção à região de Taquaritinga, subindo um pouquinho ali na região de Itápolis, você tem uma produção de limão, uma das maiores áreas produtoras de limão do estado de São Paulo se localiza aqui. Mas essa região que eu falei anteriormente, de Olímpia, Bebedouro, Neves Paulista, Monte Aprazível, em relação à laranja, entra em crise. Quem persiste até hoje é a região central do estado de São Paulo, com destaque Taquaritinga, destaque Matão também da produção de laranja. E essa laranja, grande maioria, é para exportação, produção de suco lá nos Estados Unidos. Suave na nave até aí? Tranquilo? Hoje, a região nordeste e a região noroeste é cana. Descendo mais aqui no centro do estado, Araras, a usina de São João em Araras, imensa. Limeira, que no passado era laranja também, hoje a cana predomina.
E claro, Piracicaba, um polo sucroalcooleiro. Você tem lá a Exalc, a faculdade da USP, que vai fazer diversas pesquisas da área para melhorar ainda mais a produtividade e a produção da cana. Tranquilo? Subindo um pouquinho mais, que no passado era café, agora também é cana, região da Mogiana. Também temos aí grande produção de cana. Do outro lado do estado, você tem a pecuária no Pontal do Paranapanema. Uma região aí que tem toda uma discussão de ocupação por doação de terras e a galera produz ali muito gado mesmo, já na fronteira do Mato Grosso do Sul e ali em cima do Mato Grosso. Araçatuba é a cidade de destaque, a capital do boi gordo, tem a Praça do Boi. Hoje perdeu um pouco, né? A relevância, a cidade, mas ainda é uma região voltada à pecuária. Subindo um pouquinho, você tem Jales como destaque, clima muito quente, produção de frutas, principalmente o morango e a uva. Você tem destaque aqui em Jales. Descendo na região mais pobre do estado de São Paulo, região do Vale do Ribeira do Iguape, você tem produção de chá, por conta dos japoneses que chegaram ali na região. Banana também, aproveitando o solo hidromorfo da região aqui da Serra do Mar, aquele solo cheio de água, cara, banana adora, produção muito grande de banana. Subindo aqui, a cidade de Jundiaí, destaque da uva por conta da colonização italiana da cidade e também por causa da temperatura do lugar. São Paulo não tem nada? Tem também. A região tem uma importância na produção de hortifruti granjeiros. É o cinturão verde de São Paulo, é para abastecer a metrópole. Então você tem hortaliças, frutas e ovos, porque são perecíveis e têm que ser produzidos no entorno, porque o deslocamento tem que ser rápido para abastecer essa galera. Porque senão estraga, gente, estraga. Imagina, saindo lá um alface daqui de Rio Preto até chegar em São Paulo, não tem como, né? Então, você tem toda uma dinâmica já muito bem estruturada em São Paulo, como você tem lá em Nova York, como você tem em Tóquio, como você tem em Londres, um perfil parecido com isso. Hoje, a cana é o destaque. Então, nós passamos pelo café, pela policultura e hoje a cana, praticamente metade do estado de São Paulo, a cana reina absoluta. Beleza, pessoal? Ó, aulinha show de bola, professor Jean Azevedo. Vamos gabaritar a geografia? Pra cima deles!